Graça e paz, meus irmãos, chegou a véspera do tão esperado dia. Vamos então à leitura do nosso Pequenos Textos, Grandes Verdades de hoje. Abre aí comigo Lucas 2, verso de 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Em primeiro lugar, é interessante você também fazer a leitura, de Mateus 1, 18 a 25 e de Lucas 2, do 8 ao 20, para entender todo o acontecimento. Mas a gente vê aqui no início do texto que nós lemos, que fala que foi um decreto de César Augusto para o primeiro recenseamento. Esse decreto provavelmente foi publicado ali por volta do ano 65 a.C. E, como o próprio texto diz, o governador da Síria era Quirino. César Augusto, ele reinou, ele teve ali o seu governo até por volta do ano 14 depois de Cristo. E é interessante que nesse contexto vem o nascimento de Jesus, o recenseamento, um grande alvoroço, as pessoas voltando para as suas regiões, para a região da sua descendência, dos seus familiares, para cumprir essa ordem de César Augusto. Então, Davi pega Maria, grávida, e viaja até Belém. E o texto mesmo, ele vai falar que ele subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi. Foram por volta de 160 quilômetros esse trajeto de uma cidade a outra. Aí você imagina Maria, grávida, prestes a dar à luz, cumprindo aí um trajeto de 160 quilômetros. Então, eles chegam ali à cidade de Belém para fazer o recenseamento. José era natural dali, ele era da linhagem de Davi, então ele tinha familiares na cidade de Belém. E mesmo assim, não havia lugares para José e para Maria. O que acontece? As casas, as residências ali onde moravam, eram via de regra um cômodo, e além das pessoas já se abrigavam também os animais. E não houve espaço, então, para José, para Maria e para o nascimento do menino Jesus. Então, eles sem local, eles sem uma hospedaria, eles vão para uma estrebaria, ou para uma gruta, como alguns creem que aconteceu. E nesse local simples, sem nenhum luxo, sem nenhum glamour, nasce então um menino. Nasce Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É interessante notar, meus irmãos, como eu disse, o tempo de recenseamento era um tempo de muito alvoroço, de muita informação, muita gente indo para as suas cidades. Então, era aquele vai e vem. Se você notar, hoje em dia, a época do Natal também tem um grande alvoroço. Só que o nosso alvoroço mudou. O alvoroço de hoje em dia são compras, é a compra do presente, é a compra da comida, é aquela coisa da confraternização em família, ou da confraternização da empresa, ou em época de pandemia, sei lá, uma confraternização virtual, uma teleconferência. Mas nós temos ainda um alvoroço. E muitas vezes, no meio desse alvoroço, no meio desse frenesi, nós nos esquecemos do menino
que nasceu. Nós nos esquecemos daquele que é o grande aniversariante. Nós nos esquecemos de quem é o dono da festa. O dono da festa é Jesus. Ele precisa ser celebrado. Ele precisa ser lembrado. Ele é o nosso Salvador que nasceu. Então, meu irmão, que nesse dia 24, véspera do dia 25, quando a gente costuma celebrar o Natal, muitas famílias na virada do 24 para o 25, que o menino tenha lugar de honra na sua festa. Que você se lembre que ele nasceu, o nosso Salvador nasceu, e é por isso que nós temos muito a celebrar. Um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Não se esqueça, o menino nasceu. Amanhã, às 19 horas, o pastor Gerson volta com Pequenos Textos, Grandes Verdades.